Votei sim ao PL da dosimetria. Eu sempre disse para vocês que se o PL da anistia viesse para salvar as pessoas que foram manipuladas, usadas por Jair Bolsonaro e que deveriam responder pelos seus crimes, crime de dano ao patrimônio, quem agrediu o policial responder pela agressão ao policial, por aí vai, essas pessoas deveriam ter a dose correta da pena pelos crimes que cometeram. E o projeto trata basicamente sobre isso. Minha versão resumida de prestação de contas para vocês é que o projeto veio da maneira como eu tinha dito para vocês, salvando essas pessoas para que elas respondessem com a pena e ficassem em tempo de cadeia suficiente para puni-las pelos crimes que cometeram, o que não inclui golpe de Estado, e mantendo Jair Bolsonaro na cadeia, sem dar anistia para Jair Bolsonaro. Essa é a explicação resumida. Agora, se você quer que eu me aprofunde e continuar esse vídeo, continue até o final. O projeto ele não reduziu, na prática, a pena de ninguém. Não teve uma anistia, porque uma anistia é quando você fala, olha, essas pessoas que cometeram esse crime estão anistiadas. Continua sendo crime, a conduta continua sendo crime, a pena continua sendo a mesma, mas nós estamos escolhendo perdoar essas pessoas neste momento da história. Isto é anistia, que é diferente de indulto. Indulto não depende do Congresso Nacional, o presidente da República costuma dar indulto no Natal e é o seguinte, olha, quem cometeu este crime está preso, vai ter um abatimento de pena. Isso é indulto, que é diferente da graça. A graça é o perdão presidencial. Eu estou dizendo, esta pessoa aqui, eu não estou livrando pelo crime, eu estou livrando especificamente pela pessoa. Esta pessoa aqui está perdoada pelos crimes que cometeu. É o que o Bolsonaro fez com Daniel Silveira. Muito bem, a anistia é aquilo que é votada pelo Congresso Nacional. Não foi votada uma anistia. Também, apesar do nome dado para o projeto, não foi votado dosimetria, porque dosimetria significa você mudar o mínimo ou o máximo da pena daquele crime. A pena para o crime tanto de tentativa de golpe como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, essas penas continuam exatamente as mesmas. Duas coisas mudaram com esse projeto. Primeiro ponto, progressão de regime. Resumidamente, antes, quem tinha sido condenado por os crimes contra o Estado Democrático de Direito precisariam, cumprir 25% da pena dentro da cadeia em regime fechado antes de ir para o semiaberto. Esses 25% passaram para 16%. Então, essa é uma das modificações. O outro ponto do projeto é basicamente o parlamento dizendo para o judiciário, cumpra a lei como ela já está escrita hoje. Vamos explicitar o texto da lei para não dar margens de interpretação para vocês. Então, para fazer uma analogia, é como se já tivesse uma lei dizendo, todas as escolas devem ser pintadas de azul. E aí o Supremo decide que hospitais precisam ser pintados de vermelho. E aí, o que o Congresso está dizendo? Olha, continua a lei, todas as escolas precisam ser pintadas de azul. Agora, entende-se por escola, isso, uma instituição de ensino, e entende-se por azul, a cor tal. Então a gente está explicitando uma coisa que já era para o Supremo ter feito, que é o quê? O concurso formal. Concurso formal de crime é quando você, com uma única atitude, comete mais de um crime. Em vez de você responder pelos crimes com as penas somadas, no concurso formal você responde pelo crime mais grave com a pena aumentada, que acaba sendo uma pena menor do que se você respondesse pela soma dos crimes que o seu único ato propiciou. Isso já era para ter sido aplicado pelo Supremo, porque se com uma mesma atitude, a pessoa, segundo o entendimento do Supremo, cometeu o crime de tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ela deveria responder, portanto, pelo crime mais grave com a pena aumentada. O que o Supremo fez? Ele disse, não, foi um único ato, foi um concurso formal e tal, mas a gente não quer saber se foi concurso formal, se não foi concurso formal, a gente vai somar a pena como se fosse concurso material, como se de fato elas tivessem tomado várias atitudes e cometido vários crimes diferentes, e não uma atitude que resulte em vários crimes. Então, o Supremo somou penas quando na realidade ele deveria ter condenado pelo crime mais grave com uma causa de aumento. E aí o que o Congresso está falando é o seguinte, olha, quando envolver abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe, você vai aplicar necessariamente um concurso formal, independentemente das circunstâncias, etc. e tal. Então, foi basicamente esses dois pontos, tecnicamente, que foram tratados. Detalhe importante, texto
de hoje da Lei de Execuções Penais, que trata sobre progressão de regime, coloca, né, nas progressões, na definição de cada faixa de progressão, porque dependendo da gravidade do crime que você cometeu, né, você precisa cumprir uma proporção maior da pena no regime fechado antes de progredir. Hoje o texto, né, da Lei de Execução Penal fala em crime com violência ou grave ameaça. E o relator, né, para tirar a parte do Estado Democrático, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, dessa progressão de com violência ou grave ameaça, ele colocou crimes que estejam no título 1 ou título 2 do Código Penal. Quais são eles? Os crimes contra a pessoa, né? Que é uma boa parte dos crimes que a gente conhece, né? Homicídio, estupro, né? E por aí vai. E os crimes contra o patrimônio, né? Como é o caso de roubo, né? Extorsão mediante sequestro. Então, a maioria dos crimes com violência ou grave ameaça estão no título 1 e estão no título 2. Só que há crimes excepcionais, né? Ali 5 ou 6 crimes que, ao mesmo tempo, não são hediondos, não são contra a pessoa e não são contra o patrimônio, mas têm violência e grave ameaça. Então, qual foi uma das preocupações do texto? Tá voltado para quem cometeu, né, quem foi acusado ou condenado por tentativa de golpe, crime contra o Estado Democrático de Direito, mas isso se estender para outros crimes, esse benefício processual se estender para outros crimes que não tem nada a ver com 8 de janeiro. Então, foi votado o texto principal, com esses pontos que eu coloquei para vocês, e aí foi votado um destaque, vários destaques, na verdade, para separar, para tirar esse ponto que beneficiava a progressão de regime para outros crimes que não estavam relacionados com o dia 8. Nesse destaque, eu votei contra o texto principal e a favor do destaque para que a progressão não beneficiasse outros criminosos. O meu voto foi derrotado e o texto agora foi para o Senado.